tenho visto um só povo, uma trindade. Essa trindade unida, ela nos revelou, ela nos deu poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo. Nós temos poder para sermos unidos. Nós temos poder. O Senhor não nos deixou. O Senhor nos revelou. A Trindade nos revelou como fazer. A Trindade nos revelou. Cada dia ela nos ensina. O Teu Espírito Santo é a nossa liga, que liga um irmão no outro. É a nossa liga que nos liga, que nos capacita a amar, mesmo sendo diferentes. Mesmo sendo diferentes, mas essas diferenças não vão ser dificuldades e nem barreiras para nos unirmos, para estarmos em unidade e louvarmos ao Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. É porque aqui é um lugar que nós temos que ser provados. Aqui é um lugar onde nós temos que ser realmente provados. Porque nós precisamos estar junto com pessoas. Nós precisamos tolerar mais. Nós precisamos ser mais pacientes. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos aprender. O Espírito Santo de Deus, Ele é amor. Ele é amor. O Espírito Santo de Deus, o amor é um fruto. O amor é um fruto. E o Espírito Santo de Deus, Ele está dentro de nós. Há um fruto. Há um fruto dentro de cada um de nós. Ah, o amor. Basta que nós possamos pedir a Deus. Pedir a Deus que esse amor venha amadurecer. Porque muitas vezes ele está verde. Ajuda-me, Senhor. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, dá mais amor, dá mais amor. Mas Ele vai dizer, não, não vou dar. Eu já dei. Já desceu sobre vós o Espírito Santo. E Ele derramou amor sobre nossas vidas. Nós temos. Nós precisamos nos encher. E é aqui neste lugar, junto com outras pessoas diferentes de nós, que pensam diferente. É nesse meio que nós somos aprovados, que nós somos testados. É aqui neste meio, em meio de pessoas tão diferentes. É nesse meio que o Senhor nos traz, para que as nossas indiferenças não sejam barreiras, para levar um louvor ao Senhor, para adorarmos junto, porque o Senhor quer isso, é unidade. O Senhor quer a unidade. Obrigada, Senhor. Continue conosco que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Vamos nós agora. Como nós já na introdução falamos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos então lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Efésios está bem ali. Amém? Todos acharam? Então pode ficar sentado mesmo, tá? Diz assim:
Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Até. É assim, irmão. Praticamente ela já falou tudo, né, que eu ia falar, né, mas amém. É que toda vez que eu dou oportunidade para ela, eu esqueço que ela quer pregar, né? Aí, mas amém. Então, irmão, nós temos que ter a consciência, né? Como ela falou, existe um fruto dentro de nós. E, segundo a medida, né, do dom de Cristo que habita em nós, nós temos que guardar essa unidade com paz, vivermos em paz. Porque, meu irmão, eu creio o seguinte aí: se nós não conseguimos nos relacionarmos entre nós em alguns anos de vida que o Senhor nos concede sobre esta terra, vai ficar estreito numa eternidade. Não é? Você não concorda? Se eu não consigo me relacionar com vocês, não vamos dizer aí, uns 60, 80 anos que Deus me deu de vida, como eu vou me relacionar com vocês numa eternidade? Não tem fim. Vai ficar estreito, eu ou vocês vão ficar lá. E nós dois juntos não vai dar para ficar. Ah, não tem briga, vai ter que viver em paz. Tudo bem, nós vamos ter outro corpo, né? Mas aqui é um aprendizado. E creio eu que, como eu falei anteriormente, a maior barreira que nós temos que vencer em Cristo Jesus é a barreira do relacionamento. É aceitar os nossos irmãos, né, da forma que Deus o fez. Porque Deus é Deus. E se tem alguma coisa de errado, é só falar com ele. Não gosto disso, fulano. Fala com ele. Ele vai falar assim, eu vou dar um jeito. Aí é ele que dá o jeito. Ele é o criador. Se o Espírito Santo não nos convencer, irmão, quem irá nos convencer? Se o trabalho dele é convencer-nos do nosso erro e nos convencer a amar o nosso próximo como a nós mesmos, mesmo com as debilidades e as fraquezas. É difícil. Não é fácil. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Você também vai vencer. Então, nós temos que procurar viver com esse relacionamento em Cristo. O nosso amor, verdadeiramente, não consegue. O nosso amor, o amor humano, nós não vamos conseguir suportar
ou conviver com o defeito do outro, né? Mas é uma coisa interessante. Quanto mais você fala do defeito da pessoa, quando você for olhar para você, você está fazendo a mesma coisa. Isso é notório, irmão, é notório. E você começa a falar tanto, que você acaba fazendo a mesma coisa, sem perceber. É uma coisa natural. Então, nós temos que estar aí vigilante, né? Vamos só, volta aqui só lá, capítulo 3 de Efésios mesmo, né? Que diz aqui o seguinte, agora tem algumas instruções, como eu posso fazer esse fruto, né? Desabrochar e ele criar sementes para criar novas árvores e dar novos frutos. Está aqui, Efésios 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então, tem que estar o quê? Arraigado aonde? Sabe, arraigado é uma árvore enraizada mesmo, sabe? Que é difícil de ser arrancada. A raiz penetrou na terra e ela está arraigada. Fundados é fazer um fundamento, um alicerce de uma obra. Então tem isso tudo aí, tem que estar arraigados e fundados em Cristo. Cristo é amor. Ele se deu por amor a nós, é um exemplo. Por isso que eu digo, Cristo é minha inspiração, é a nossa inspiração, é Cristo, é o meu exemplo. Ele é um exemplo a ser seguido, porque ele, a perfeição do amor é inigualável. Não há ninguém que se compare à perfeição de Cristo, o nosso Criador, o nosso resgatador. Não tem. Então temos que estar arraigados e fundados. Para quê? Para poder perfeitamente compreender com todos os santos, né, os nossos irmãos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não, sabe? É só através de que eu quero. Olha só, eu quero. Se eu quero, eu vou buscar. Se eu vou buscar, eu permaneço até que eu vou, até que eu consiga. Não é? São atitudes. Tem que ter atitude. E nessas atitudes, tem adversidades para que você não consiga. Então você tem que permanecer na posição em que você foi chamado. É permanecer ali. O vento é igual a palmeira fincada na areia da praia. Vem o vento, ela balança, ele enverga, mas acabou aquela ventania, ela volta à sua posição original. Não saiu. Porque o diabo, vamos dizer assim, o inimigo, o diabo, Satanás, ele é burro. Ele é burro. Na verdade, ele é burro. Nós somos inteligentes, porque nós temos a mente de Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Ele não muda a estratégia dele. Ele não muda. Desde que o ser humano foi criado, ele usou a mulher para enganar
Adão. Hoje em dia, não estou dizendo, toda a classe de exceção, não estou dizendo que a mulher é culpada, tá? Mas ele usa a mulher, vamos dizer, na nossa sociedade, ele usa a mulher, muitas vezes para quê? A mulher ou o homem, o desejo do ser humano, para destruir a sua própria vida, seu relacionamento, entendeu? As pessoas, quase nem todas, toda a classe tem sua exceção, não estão satisfeitas com o que tem. Certo? Aí vê de fora, é melhor. É estratégia. Quer ver outra coisa? Estamos unidos, reunidos, num só propósito, buscando a Cristo. Aí alguém faz alguma coisa e todo mundo já começa a ninguém chega no cidadão para falar com ele. Aí começa, daqui a pouco está aquela fofoca. E fofoca é o maligno. Destrói com o quê? Com a união do corpo de Cristo. É assim que ele usa. Por quê? João 10,10 diz o quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê, irmão? A unidade do corpo de Cristo, a comunhão dos santos, o amor, que é o vínculo da paz, que nos une num só propósito, como num só coração, numa mesma visão, que é buscar a Cristo. Ele vem para isso, ele não muda. Se você for observar e analisar, ele não diz isso. Por quê? Se tem um mexerico da candinha ali, alguns dão ouvido, o outro fica aqui assim na fé, o outro fala, não quero tomar parte disso, todo lugar é igual. Mas, enquanto ser humano for ser humano, vai ser assim. Por isso que nós temos que estar arraigados, fundados em Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa força. Cristo é quem nos une. E se eu abandono Cristo. Ele acaba com tudo. Olha só, as pessoas falam mal e tal, fazem isso, fazem aquilo, e o culpado é Deus. O culpado é quem paga o pato é Deus. Mas não pode ser assim. Nós temos que mudar essa visão, porque aí vamos lá, mais à frente aqui, em Efésios 3 mesmo, né? Efésios 4:12, que fala assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Sem engano, às vezes nós deixamos de ser enganados, sabe? Para acabar com a comunhão. A gente não pode deixar isso. Por isso, eu sempre falo, bato nessa tecla. Hebreus 12. Portanto, nós também, que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha, e que o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não tem outro. Porque em
enquanto você está olhando para Cristo, o seu alvo é Cristo, você não tem tempo, você não dá atenção. Mas quando se cai na rotina do cristianismo, é que você começa a olhar para o lado. De verdade. De verdade. É igual um relacionamento. O relacionamento, digo relacionamento, sabe? De um homem com mulher. Enquanto você está satisfeito, você não olha para o lado. Quando você está insatisfeito, você olha para o lado. Enquanto você está satisfeito com o que Deus lhe deu, você sempre está olhando para ela. E ela para você. Para você. Mas quando você está insatisfeito, você não olha de outro lado. E assim vai. E você, o que acontece? Você perde a visão, o propósito que Deus te chamou, da vocação que Deus te chamou, da posição que Deus te colocou. E isso faz com que a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, se dissolva. Aí, vamos lá para o apóstolo do amor, né? O apóstolo do amor. Primeira carta de João, não é Evangelho de João não. Primeira carta de João, antes de Apocalipse. Primeira carta de João 3, 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Aí diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Essa carne aqui, sabe? Eu tomo essas palavras do pastor Silas Malafaia. Essa carne sem vergonha, safada, ela vai morrer de vez. E eu vou ter um corpo glorificado. E você, igreja perfeita, sem mácula, sem limpa, pura, para glorificar o meu Deus. É isso. O propósito é esse. Da unidade. Isso vai embora. A gente vai receber algo assim, um corpo glorificado, igual o que de Jesus quando ressuscitou. Sabe? Isso aqui é passageiro. Somos peregrinos nesta terra. Vale a pena. Se não valesse, nós não estaríamos aqui, perdendo o nosso tempo. Aí, primeira carta de João 4,11. Só virar uma página, né? Capítulo 4, versículo 11. Diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Será que eu e você era perfeito para Deus nos amar? Será que nós não erramos para Deus nos amar? Será que a gente nunca falou mal de ninguém? Por favor, quem nunca falou, não levante a mão para não constranger os outros, tá? O outro aqui não ficar sem graça, né? Sei lá, né? Será que nós nunca fizemos mal para ninguém?
para que Deus nos amasse e entregasse a si como um sacrifício vivo, morte de cruz. E o mandamento é, irmão, amem uns aos outros como eu vos amei. Irmão, eu sei, ó, essa pregação, irmão, é para mim mesmo. Eu estou compartilhando com vocês. Porque o meu estado de nervo é terrível. Hoje mesmo eu não era companhia nem para mim mesmo. Só o Espírito Santo, eu é que sabe, viajando com o povo. Não, tem que ter alguém para me ouvir. Além de Deus. Para pelo menos falar assim aí, por favor, para que eu não te aguento mais. Tem que ter alguém para dar um stop. Então, e a mensagem é a seguinte: nos falta tolerância. Tolerância. Sabe? Achamos que somos fortes demais, super espirituais e não conseguimos enxergar ou amar os nossos irmãos que ainda às vezes fraquejam na fé, ou, sabe, vacilam, ou tomam a corda bamba, sabe? Um dia, na nossa caminhada, no início da nossa caminhada, também éramos assim. Quantas quedas sofremos, hoje, graças a Deus, Deus tem nos sustentado, tem nos alicerçado, mas não estamos livres, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Né? Então, por sermos talvez maduros na fé, isso não diz que não estamos isentos de erros, estamos livres. Que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8: vigiais, sejais sóbrios, porque o vosso adversário está ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele não vê cara, não vê super crente, não tem homem forte para o mal inimigo da nossa alma. Tem sim um Deus que nos ama e que nos protege, se assim obedecer a sua palavra. Tem isso. E para terminar, vamos lá em Efésios 2, voltar lá em Efésios 2, né? Deu uma rodadinha hoje, mas não é sempre assim não, tá? Efésios 2, botei 89, mas não tem, é 8 e 9, tá? Capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta você fazer caridade, achar que faz isso que é bonzinho, que você vai ser salvo. Não! Você é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Diga, eu sou um cara, eu mereço o céu. Como teve um cidadão que falou para a gente, para mim, para missionário, falou: se eu chegar lá em cima e não ver minha mãe, eu digo que Deus é injusto. Ó, que isso, irmãos? Quem é Deus e quem sou eu? Quem é Deus e quem sou eu? Para exigir alguma coisa do Todo-Poderoso, eu tenho que colocar no meu lugar, irmão. Salmo, se não falha a memória, Salmo 104, versículo 28, diz que
Se nós abrirmos nossas mãos, se enchem de bens. Se ele vira o rosto, nós ficamos conturbados. E se ele retira a nossa respiração, corremos e voltamos ao pó, do pó. Quem somos nós? E quem é ele? É. Então, para que ninguém venha se gloriar, a salva é: nós somos salvos pela graça mediante a fé em Deus. Você é de Deus. Agora, a unidade é o nosso aperfeiçoamento pela fé. Tá? E só para terminar, vou mostrar aqui que estávamos numa aula, já falei isso aqui, e o pastor estava conversando e falou que numa das aulas ele chegou e falou que está aqui nas boldas do cordeiro, quando os santos já foram arrebatados e tudo, já ocorreu tudo. Na hora do julgamento, a bolda do cordeiro, Jesus ali nos servindo e Deus julgando as pessoas. Você vai para o céu, você vai para o inferno e tal. Aí chega a vez de Hitler, Mussolini, né? Os estrupadores, homicidas. Aí e a festa rolando lá, boldas do cordeiro, aí Deus olha e fala assim: está todo mundo perdoado, tem todo mundo para o céu, vamos festejar. Aí um presbítero levantou e falou assim: eu não aceito! Eu não aceito! Aí o barulho falou assim: você não aceita por quê? Não, eu não fumei, não traí minha mulher, não bebi, e agora os caras vão para o céu? É injustiça! Ele falou assim: irmão, como você está chamando Deus de injusto? Quem é você para chamar Deus de injusto? Se ele achou de perdoar o seu. É por isso, irmão, que diz a palavra de Deus que naquele grande dia será um dia de grande surpresa. Será um dia de surpresa. Porque procuraremos alguns e não encontraremos. E olharemos para o lado e falaremos: mas você aqui? Você não acredita? Deus pirou. Sabe? Se o ladrão que foi crucificado do lado de Jesus falou: hoje mesmo estará de paraíso comigo, quem sou eu e você para dizer que vou para o inferno? Estamos pecando. Estamos pecando. Então, irmão, guarde isso aí. Mantenha o vínculo da paz, do amor de Cristo. Porque antes de queremos fazer acepção de pessoas, vejamos que Deus, Ele nos amou. Ele nos amou. E a sua graça nos alcançou da maneira que estávamos. Obviamente que Ele fala: venha como estás, mas Ele não fala permaneça como estás, mas uns cresce. Irmão, vocês já observaram o arrozal, o tambor, sabe? Aqui no Japão, já chegou a época, encheu, aí não vai botando lá, tem uns que crescem mais, dão um ramo mais assim, grandão, tem uns pequenininhos lá, nudinho, mas eles receberam a mesma água, a mesma chuva, a mesma luz do sol. Uns crescem mais, demoram, mas o soberano está no controle. Amém? Então, com essa palavra, medite e compreenda o seu irmão. Compreenda o seu irmão. Por quê? Em vez de julgar, assim, por que ele está fazendo isso? Aí, vai ser um joelho igual o joelho de camelo. Puxa lá na internet um joelho de camelo e dá uma olhadinha. Assim é no joelho de Tiago, irmão de Jesus.
conhecido como joelho de camelo, né? Não precisa chegar tanto, tá? Mas pergunte a Deus: por que o meu irmão está fazendo isso? Quais são o que está levando ele a fazer estas coisas, a me aborrecer? Por que ele faz isso? Não adianta eu ficar falando com um e com o outro, se eu posso, se eu tenho acesso direto àquele que vai me responder. Não a resposta que eu quero ouvir, não a resposta que eu já tenho formado dentro de mim, mas a resposta do amor dele para comigo e para com vocês. É isso que nós não queremos ouvir. Infelizmente, é isso que nós não queremos ouvir, mas é isso que ele tem para falar e quer que nós entendamos. Amém? Então fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte ao coração de vocês. Amém? Glória a Jesus.